falar de órgão público agora. Vamos botar aqui, ó, tópico, relação do órgão com a pessoa jurídica. Aí eu posso dizer que é uma relação de mandato, de representação, ou de imputação. Mandato, representação ou imputação. Mandato, gente, é só lembrar do advogado. Existe um mandante que transfere poderes ao mandatário, advogado. Pessoa transferindo poder para outra pessoa. Representação é só lembrar do representante e do representado. Cara, que orgulho. Ah, rapaz. Eu poder botar esse exemplo no quadro agora. Sobral, Manu. Coisa fofa, mais linda do mundo e incrível. Parece comigo. Como é que eu posso fazer uma filha linda, cara? Explica pra mim e parecer comigo. Eu esquisito desse jeito. Não sei. Eu fiz. Eu sou foda. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Ficou muito grande, né? Ficou nada a ver. Só queria me expressar. Puta, se eu contar pra ti. Manu tá começando a babucear, né? Pergunta se tá saindo papai ou mamãe. Pá. Mariana tá possessa, velho. Porra, já parece contigo. Então vai falar pro pai primeiro. Sou eu que dou peito de madrugada. Filho, não adianta. Sobral é representante da Manu. 2 pessoas. Imputação. É o caso. O órgão é parte integrante da pessoa. Ou seja, a vontade do órgão é, na verdade, da pessoa da qual ele faz parte. Beleza? Essa aqui é a chamada teoria do órgão, que traz o fenômeno da imputação volitiva. Imputar significa atribuir, volitiva significa vontade. Você atribui a vontade do órgão à pessoa a qual ele pertence. Então, ó, essas 2 teorias aqui, elas não servem
Por que elas não servem? Porque aqui existem duas pessoas. O órgão é uma pessoa, gente? Não, ele é parte de uma pessoa. Não existe relação de duas pessoas aqui. Próximo tópico aqui é a natureza do órgão. Aí eu tenho uma teoria subjetiva. Eu tenho a teoria objetiva. E eu tenho a teoria eclética. O exemplo mais simples de você visualizar isso aqui é a delegacia de polícia. Delegacia de polícia é um órgão estadual, concorda comigo? Beleza. Que está subordinado normalmente à Secretaria de Segurança Pública. Quando chega numa delegacia de polícia, você verifica lá vários agentes de polícia. Ou seja, tem agentes públicos trabalhando naquele local. Então, o órgão são os agentes que os integram. Subjetiva, sujeito. Só que, peraí, a delegacia de polícia, ela tem pelo menos um tipo de competência específica, que é o quê? Proceder à parte de investigação criminal. É a teoria objetiva. Ou seja, o que você faz? Aqui é quem integra, aqui é o que você faz. O que é eclética? Soma dos dois. Então vamos lá. Teoria subjetiva. O órgão é o conjunto de agentes públicos. O órgão pode ser também um conjunto de atribuições. Isso aqui é o que está previsto, por exemplo, que é na tua prova, na Lei 9784 de 99, Lei de Processo Administrativo Federal. Trata o órgão como feixe de atribuições. E a teoria eclética traz o órgão como uma soma de agentes e atribuições. Quem pode aparecer em prova? A segunda, a terceira. Outra, vou botar aqui que tem espaço. Órgão possui PJ. O que é PJ? Personalidade jurídica? Não. Então daqui você traz algumas consequências. Logo, não tem patrimônio próprio. Não tem regra, capacidade processual. E também não tem capacidade negocial para firmar negócios jurídicos. Quando você firma um contrato com o Ministério da Fazenda, na verdade o contrato é com a União. Não tem patrimônio próprio, patrimônio da pessoa. Capacidade processual, vamos lá, um erro gritante aqui, que eu lembro quando eu trabalhei na Procuradoria do município do Rio. Um monte de gente ajuizava ação contra a Prefeitura do Rio de Janeiro. Estava errado. É contra o município do Rio de Janeiro. A Prefeitura é o órgão. E também não tem capacidade negocial. Mas eu acho que você pode aí me falar alguma coisinha sobre isso aqui. Que tem um desses aqui que merece uma observação. Quem? Capacidade processual. Essa capacidade processual,
você pode reconhecer, aí eu vou te dar duas possibilidades, a primeira que eu dei no ano passado e a outra que eu vou trazer agora. Para os chamados órgãos o quê? Independentes e autônomos. Deixa eu ver essa classificação daqui a pouco aqui. Órgãos independentes e autônomos. São aqueles que formam a cúpula da administração para a defesa de suas prerrogativas. O que eu vou trazer agora que está escrito assim, tanto na de Pietro como no Carvalho Filho? Eles falam que são os órgãos de estatura constitucional. No final dá no mesmo. É só para trocar a expressão saber o que é. Órgãos de estatura constitucional. É a mesma ideia de independente e autônomo. Aí vamos deixar um exemplo aqui para defender suas prerrogativas? Vamos lá? Põe assim. A Câmara Municipal de BH ajuiza mandado de segurança contra a Prefeitura de BH a Câmara Municipal de BH ajuiza mandado de segurança contra a Prefeitura de BH em virtude da ausência de repasse orçamentário. Quem é que tem a chave do cofre, gente? Poder o quê? Executivo. Quem define como gasta é o legislativo, aprova, né? Mas quem tem a chave do cofre é o executivo. O executivo não faz repasse. Aí um órgão metendo mandado de segurança no outro órgão, para garantir a sua prerrogativa de funcionamento. Beleza? Tranquilo? Então, para esses órgãos aqui, você reconhece capacidade processual. Beleza. Até aqui está bem feijão com arroz. Aí, olha só. Se a prova for além com você assim, então já que o órgão não tem personalidade jurídica, não tem patrimônio próprio, capacidade processual, capacidade negocial, já ouviu falar em portaria interministerial? Já ouviu essa expressão uma vez? Vamos lá, portaria. Portaria normalmente é um ato normativo do poder público. Se é uma portaria interministerial, é porque ela vem de pelo menos o quê? 2 ministérios. Aí você concorda que tem 2 ministérios praticando o mesmo ato administrativo? Então eu posso dizer que apesar dos órgãos não terem patrimônio próprio, capacidade processual e negocial, olha só a frase que eu vou usar agora. Apesar de não terem patrimônio próprio, capacidade processual e negocial, eles podem manter relações institucionais entre si. Olha a frase. Eles podem manter relações institucionais entre si. Certo ou errado? Certo. Então anota. OBS. Podem manter relações institucionais entre si. Bota como exemplo aí portaria interministerial. Então, já falei da relação do órgão pessoa jurídica, da natureza e se ele possui ou não personalidade jurídica. Ok. Cabe aqui.
criação de órgãos públicos. Decreto do chefe do executivo? Pode? O prefeito acabou de assumir. Quer mudar toda a máquina administrativa, criar órgão, extinguir órgão. Pode? Órgão público, para ser criado e extinto, tem que ser mediante lei. Porque vamos lá. O artigo 84, inciso 6, a linha A da CF de 88. Criação e extinção mediante lei. O que pode ser por decreto? Organização da ADM federal. Organização da ADM federal. Isso aqui pode ser por decreto. Calma que eu vou piorar isso aí. Criar ou extinguir órgão, lei. Organizar a administração pública, decreto. Primeira pergunta. Ali está escrito Organização da Administração Federal. Aplica por simetria para estados e municípios? Ou seja, o governador também só pode no máximo organizar por decreto. O prefeito também só pode no máximo organizar por decreto. Para criar órgão estadual e para criar órgão municipal também mediante lei. Certo? Certo. Aplica simetria para estados e municípios? Sim. Conclusão. Criação e extinção de órgão estadual? Lei. Criação e extinção de órgão municipal? Lei. E organizar? Aí pode ser decreto. Beleza. Então tem que ser por lei. Você acabou de eleger deputados estaduais aqui em Minas Gerais. E você quer criar a Secretaria do Concurseiro. Aí você liga para o teu deputado. Fala, fulano, votei em você. Fiz lá, fui no teu comício. Apresenta aí um projeto de lei de criação da Secretaria do Concurseiro. Verificar a periodicidade de concurso, número de vagas, orçamento, lisura do procedimento. Seria até algo interessante. Pode? Quem pode apresentar o projeto de lei para criar ou extinguir órgão público? Qualquer um? Ou só chefe executivo? Essa que é a pergunta. É privativo? É matéria privativa, chefe executivo? É. Vamos lá. PL de criação ou extinção. Privativo do chefe do executivo. Fala. Organização Federal. É direta e indireta. Organização pública direta e indireta, né? Por decreto. Não, é da direta nesse caso. Nesse caso só direta? Da direta, é. No quadro anterior, quando você falou da autarquia, não poderia ter esse raciocínio que a organização poderia ser... Pode, sim. Ah, sim. É porque assim, o sentido aqui é falar da direta. Mas eu posso esticar para lá também. Pode, sim.
Anota uma frase do teu caderno aí. A criação e extinção de órgãos públicos. A criação e extinção de órgãos públicos deve ser mediante lei. Inclusive no âmbito do poder legislativo. Inclusive no âmbito do poder legislativo. Quero criar, sei lá, um departamento lá na Câmara dos Deputados. Aí a Câmara, nesse caso, né, vai ter a iniciativa do projeto de lei. Não poderia falar que é o presidente, né? Seria uma interferência. Para poder fazer a criação do órgão. É isso? É o próprio legislativo que cria? Via o quê? Vai no tópico 14 do seu material. Criação e extinção de órgãos públicos. Essa é outra, cair na prova e derrubar um monte de gente. Lá no final do tópico, antes do 15, está assim: todo e qualquer órgão público deve ser criado por lei? Achou a pergunta? Todo e qualquer órgão público deve ser criado por lei? Aí vamos lá, Carvalho Filho. No poder legislativo, a criação e extinção dos órgãos se situam dentro do poder que tem em suas casas, de dispor sobre sua organização e funcionamento, conforme artigos tais. Por via de consequência, marca agora, não dependem de lei, mas sim de atos administrativos praticados pelas respectivas casas. Esse cair, deu para todo mundo. Aí, vamos anotar o OBS aqui do Carvalho Filho. Criação e extinção, você marcou aqui, né? Lei. Roberto, daqui para lá agora, por favor, que eu vou anotar aqui. E no legislativo? JSCF, Carvalho Filho, ato administrativo da casa respectiva. Oi? A resposta é não. Mas, cuidado. Se a prova falar para você que os órgãos públicos são criados mediante lei, tá certo? Tá certo. Olha, é nessa hora que o cara se enrola. O cara conhece a exceção, aí, porra, me dei bem, né? Tô acima de todo mundo. Aí a prova pergunta o básico. Aí o cara erra. Puta, não faz isso. O normal é perguntar isso aqui. Eu tô te dando esses pulinhos do gato se a banca for além. Aí tem que perguntar nesse sentido aqui, tá bom? Calma aí que eu tenho mais. Organização da administração federal pode ser decreto, né? Mas o que significa organizar? Bom, não pode ser criar nem extinguir. Mas é o quê? Volta nesse mesmo tópico que tem a resposta aí. Volta nele aí. Na parte de cima do que a gente leu agora. É mais uma citação aí do Carvalho. É tópico 14 ou 15, gente? 14. A citação é assim, Não obstante, pelo evidente interesse da administração, olha agora, a carta reserva ao presidente da República e por simetria aos demais chefes executivos. Já anotamos aqui a questão da simetria, né? Beleza. A iniciativa privativa para deflagrar o processo legislativo sobre a matéria. Blá, 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 alterando, blá, 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 e vai seguindo. Que é da competência do presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, desde que não haja aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Olha agora, sendo assim, são legítimas a
transformação e a reengenharia de órgãos públicos por ato privativo do chefe do Poder Executivo e, portanto, dispensada a lei, quando tais fatos administrativos se incluírem no mero processo de organização da administração pública. Então, Carvalho Filho cita transformação e reengenharia. Vamos anotar. Então, para ele, isso aqui seriam atos de transformação e reengenharia de órgãos públicos. Tô quase acabando o órgão público já, a gente vai revisar tudo. E tem umas questões para a gente fazer também. Aí vamos lá. Deixa eu levantar uma questãozinha aqui. Onde eu botei? PL de criação para extinção. Privativo de chefe executivo. Ah, faltou botar a informação aqui. Esse privativo de chefe executivo, ele tem um fundamento, que é o artigo 61. Aí vamos lá. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. Tá? Inciso 2, a linha E, ele fala o seguinte: criação e extinção, vou botar aqui, ó. Ele fala criação barra extinção de ministérios e órgãos da ADM pública. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. É matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Logo eu te pergunto, também iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, projeto de lei para criar uma entidade da administração indireta? Leia e me dê resposta. Pelo que está escrito aí, sim ou não? Pelo que está escrito aí. É matéria privativa do chefe do Poder Executivo, a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Pelo que está escrito aí, literalmente seria? Não. Mas é. Porque toda a doutrina interpreta de que aqui nesse ponto o texto constitucional falou menos do que deveria. Então, onde se lê ministérios e órgãos da administração pública, anota o OBS aqui, também entram as entidades da administração indireta. Onde fala órgãos da administração pública, também entram as entidades da administração indireta. Isso é pacífico, tá? Então, PL de criação de autarquia, chefe executivo. De empresa pública, chefe executivo. Chefe executivo. Último tópico de hoje. A gente vai falar de classificação. Robertão, desse lado aqui, por favor. Classificação dos órgãos. Classificação. Primeiro, quanto à posição estatal. Essa que mais cai em prova. Podem ser órgãos independentes, podem ser órgãos autônomos, órgãos superiores ou órgãos subalternos. Independentes, autônomos, superiores e subalternos.
Vamos lá, gente. Órgão independente está previsto aonde? Na Constituição. E está em que posição na hierarquia? No topo. E normalmente preenchido por agentes políticos. Então vamos lá. Previsto na CF. Topo da hierarquia. Agentes políticos. Uma última informação que a gente pode botar aqui é que eles representam os poderes de Estado. Então você pode botar aí STF, Presidência da República, Câmara, Senado. Autônomos, logo abaixo do independente, formam a cúpula da administração e com ampla autonomia administrativa, financeira e técnica. Autônomo, logo abaixo independente, forma a cúpula da administração, ampla autonomia. Ah, também aqui eu tenho agentes políticos. Primeiro exemplo, independente, você bota Presidência da República, como autônomo, bota exemplo clássico, Ministério. O superior é o órgão de direção, controle e comando na sua área de atuação. Aí, nesse caso, ausente ou mínima autonomia. Do mesmo tipo, administrativa, financeira e técnica. Direção, controle e comando na sua área de atuação, ausente ou mínima autonomia. Queridão, deixa eu te contar uma coisa aqui. Você está com uma cara de 10 horas da noite. Eu sei, falta pouquinho. Eu vou terminar essa classificação, vou revisar tudo e a gente vai embora. Sossegado? Subalterno, mera execução. Segundo, é quanto à composição. Que é o simples e o composto. O simples é aquele que tem um centro de competências. Uma delegacia de polícia, por exemplo, de bairro. O composto é aquele que tem vários centros de competência. Um ministério, porque o ministério tem vários órgãos internamente.
Depois eu tenho... Ai, gente, me perdoa. Aqui é quanto à estrutura. Vai ter que rasurar o caderno. Desculpa. Me perdoa. É quanto à estrutura. Agora que é quanto à composição. Que é o singular ou colegiado. O singular é aquele que um decide e o colegiado é aquele que vários decidem. Exemplo clássico de singular, diretoria de escola, ou pode ser chefia do executivo também, né? Presidência da República, governadoria e prefeitura, e vários decidem em tribunais. Mais duas. Esse de composição, não sei se é a mesma, por exemplo, estava atuação funcional. É porque... Não, são os dois nomes. Quanto à composição ou atuação funcional. Composição é porque está no livro do Carvalho Filho. É porque tem muito Carvalho Filho esse ano. Ano passado só de Pietro. Ou atuação funcional. Se der qualquer coisa diferente, você me alerta, tá? Aí eu tenho ainda, acabando aqui, 4. Quanto à esfera de ação. Aí eu tenho o central e o local. O central atua todo território. O central atua em todo o território da entidade. E o local em parte do território. Eu já vou virar aí, peraí. Cadê? Fala. Os independentes e autônomos são órgãos de estatura constitucional, sim. São os únicos o quê? Ah, não, me perdoa. Quando eu falo a cúpula, é aqui e aqui. É juntando os dois, entendeu? A frase é, formam a cúpula da administração, junto com os independentes. Aí qual é o exemplo que vem? Presidência e ministério, entendeu? Entendeu? Pegou inteligente. Da maneira como eu botei aqui, pode ficar parecendo que a cúpula é só autônoma. Não, a cúpula é autônoma e independente. Show? Beleza. E a última. Quanto à função, é o órgão ativo, é o órgão consultivo e o órgão de controle. Vamos lá, você chega até aqui para editar os exemplos, a gente revisar tudo isso, fazer as questões e ir para casa. Vai passar um pouquinho 10 e 15. Quanto à esfera de ação, bota aqui, ó. Exemplo, Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais atua em qual parte de Minas Gerais? Todo o Estado. Exemplo de local, põe Delegacia de Polícia do Centro. Atua só no centro. A Secretaria de Segurança Pública como central e a Delegacia de Polícia do Centro.
Aí função ativo, consultivo e controle. Aqui é por eliminação. Órgãos de controle, vai, pensa de cabeça. Tribunal de Contas e Corregedoria. Então, Tribunal de Contas e Corregedoria. Órgão consultivo consegue pensar? Quem seria? Vamos lá. Quando você é na administração pública, sei lá, você é do departamento de obras, e aí você está em dúvida sobre uma determinada prática dentro da administração pública, se está ou não está de acordo com a lei, você consulta quem? Sabe não? Procuradoria. Ou advocacia pública, né? Procurador não faz parecer, gente? Parecer é o quê? Uma opinião. Consulta. E o ativo? Os demais. Quem sobra? Bora o material fazer as questões. Vamos lá. Sem careta. Sem careta. Vamos lá. Primeiro dia tá fazendo careta já? Vamos lá. Eu gosto sempre de lembrar, essa turma presencial tem mais de 600 horas de aula para assistir. Você está assistindo as 3 horas iniciais. Pô, bom dia, parceiro. Seja bem-vindo ao GE. A primeira questão, é porque meu material é diferente de vocês. Bom, o meu é depois do tópico 9. Teoria explica a relação órgão-pessoa jurídica, assim, VUNESP. Achou aí? Então, vamos lá. Qual o número da questão aí? 8. Tá. A característica fundamental da teoria do órgão consiste no princípio da imputação volitiva, ou seja, a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a qual se pertence. Em consequência disso, é correto afirmar que um ato administrativo praticado no âmbito de uma autarquia pode ser questionado judicialmente, figurando a municipalidade no polo passivo da demanda. A autarquia é órgão ou pessoa do município? Pessoa. Se a ação é contra a pessoa, é contra a própria pessoa e não contra o município. No âmbito de uma secretaria estadual, pode ser questionado judicialmente, figurando a própria secretaria no polo passivo. Se a secretaria é estadual, quem tem que figurar no polo passivo é o Estado. Empresa pública pode ser questionado judicialmente, figurando a municipalidade no polo passivo. Se é empresa pública, órgão ou pessoa? Pessoa. Então é a própria pessoa. Diretoria pode ser questionado judicialmente, figurando a própria diretoria no polo passivo. Diretoria é órgão. Secretaria municipal pode ser questionado judicialmente, figurando a municipalidade no polo passivo da demanda. Certo ou errado? Certo. Aí vamos lá. Isso é uma coisa que eu preciso... Até então não tinha falado nada extra classe aqui, né? Eu ia falar só no final. Mas essa questão é um exemplo. O que eu tenho avisado para a galera que fica me perguntando essa história, porque eu não sei se eu faço TRT, TRE, TRF, Procuradoria, sei que lá. Isso aqui é uma prova de procurador municipal. E assim, Sorocaba nem é um município tão pequeno assim. Né? Não sei se você sabe, Sorocaba é um município de São Paulo, nem é tão pequeno assim. Gente, qual o nível dessa questão? Para mim, é fácil para baixo. É prova de técnico de tribunal para baixo, essa questão aqui. A questão é muito fácil. Então, o cara que estuda para tribunal, administrativo constitucional, civil, processo civil, trabalho, processo trabalho, previdenciário, e alguns estão acrescentando penal e processo penal que vocês estão fazendo isso, você dizer que você não tem condição de fazer uma prova dessa aqui, tá de brincadeira. É óbvio que você tem condição. O problema, assim, até eu vou pegar o exemplo da colega que me trouxe aqui, eu vou permitir, porque eu acho que o caso dela se estica para muita gente. Vamos lá, a gente está naquele ano da dúvida, né? Ninguém sabe. Até então, por exemplo, tem um concurso TRT esse ano, aí vem o TRT 9 e forma comissão. Eu acho muito engraçado, fico só olhando. Tá bom, não vai ter nada não, vamos ver o que vai acontecer aí. É igual a história do ex-colega de vocês, Estevão, né? Que meio do ano passado estava chorando comigo lá e agora tá lá me mandando mensagem, aí sobrou a foto do meu apartamento, cara. Moro de frente para não sei o quê. Eu falei, pois é, né, cara? Ainda bem que você me ouviu, né, querido? Enfim, onde é que eu quero chegar? Começa a sair uns editais meio assim, desalinhados. Vamos lá, segurança pública. Tem um monte de edital de segurança pública para sair esse ano. Segurança pública é o que há agora, né? Aí sai Procuradoria de Município Pequeno, aí sai TJ, sai TRF, sai um TRT. Aí o cara, cada mês, ele está se preparando para um edital diferente, sem nem ter feito o caderno ainda. Não vai dar certo.
Uma coisa é o cara, por exemplo, já vinha estudando, tem o caderno completo, está pegando essa aula aqui agora, está acrescentando informação, e colocou mais 2 disciplinas no âmbito dele, sei lá, penal e processo penal. Porque com penal e processo penal, você, por exemplo, estuda para TRT, você abre o mundo inteiro de TJ do Brasil para você. Todos os TJs, é basicamente a mesma coisa. É a nossa base aqui, mais penal e processo penal. Aí esse cara pode chegar lá e fazer esse concurso. Agora, se você em um mês quer aprender penal e processo penal, no segundo mês tributário, no terceiro ambiental e no quarto você vai estudar raciocínio lógico, não vai dar certo. É isso que eu estou falando. É possível? É. Se não fosse possível, o Estevão, que passou 3 anos estudando para TRT, não estava agora no MPU, quarto colocado nacional. E é colega de muitos de vocês aqui. Está lá. E outros colegas do ano passado que passaram aqui, um monte vocês conhecem, que estão agora em concurso aprovado aí. Então tem que ter isso em mente. Não é que você não possa fazer mais de um concurso numa área. Primeiro forma o teu caderno, querido. Você chegando ao GE hoje, seja bem-vindo. Você sabe quando a corrida que tem a fita da largada? Pum, você só fez isso aqui, ó. Puf, tem 42 quilômetros para correr ainda. Ah, Sobral, mas eu quero fazer a prova para ver qual é. Fica à vontade, aí é contigo. Agora não vem me dizer, nem criar expectativa que você vai assistir a aula 3 meses aqui e vai chegar lá e vai acertar a questão de prova. Vai acertar, depende do que você viu aqui, mas não o suficiente para você passar nas primeiras posições. E hoje, considerando o nosso cenário de crise, a gente tem que passar em que posição, gente? Nas cabeças, é assim que funciona. Não sei se você viu a quantidade, por exemplo, TRT, todo mundo fala que vai acabar, isso e aquilo. Você já viu a quantidade de servidores nomeados no TRT1 no ano passado? Vamos dar uma olhada, entra lá no site, eu quero que você olhe. Entra lá no site TRT e vê quantos foram nomeados ano passado. Só de TEC já foram nomeados mais de 30. O concurso foi ano passado, homologou depois do meio do ano, ninguém esperava que ia nomear ninguém, já nomearam mais de 30. Então assim, ninguém sabe o que vai acontecer. Ah, mas TRT Minas está parado. Está parado. Mas ninguém sabe. O que eu tenho certeza é, se você não passar, tu vai ser nomeado para nada. Isso eu tenho certeza. Se você não passar e não fizer, tu não vai ser nomeado para nada. E eu gosto de falar pela enésima vez a história do Estevão, que tirou o peso das costas e falou assim, Sobral, eu vou fazer MPU. Falei, então vai fazer direito? Vai, bota aí penal, processo penal, parará, estuda esse negócio de direito. Quarto colocado, está lá trabalhando em Santa Catarina agora. E aí passou, e olha a loucura, o concurso MPU foi em outubro? Oi? Ele fez para cá, e aí foi chamado para, olha a loucura ainda, ainda tem que frisar isso, o Estevão foi aprovado para Minas. Só que aí o MPU, como é caráter nacional, tem aquela loucura, abriu uma vaga lá, chamaram ele. Ele foi para a cidade, olhou, gostou, falei, tô dentro, vamos embora. Então o cara fez o concurso, 3 meses depois o cara estava trabalhando. E o cara estava aqui há 3 anos estudando comigo, chorando já. Eu não quero bater porra nenhuma. Eu falo, então para de estudar, filho. Joga fora todo esse seu período. Aí você pega as mensagens dele, uma mensagem no mínimo por semana que ele me manda. Graças a Deus você não deixou eu parar de estudar. Você não fala isso, graças a Deus, graças a Deus. Eu falei, pois é. Porque depois que passa, é verdade, cara. Depois que o cara toma posse, começa a ganhar o dinheiro e não fazer a vida dele, parece até que foi fácil. Não foi fácil, não. Foi fodido para ele poder chegar naquilo lá. Só que o cara esquece, né? Ele está aí no regozijo da vida. Cara, sou servidor agora, federal. Estou morando aqui de frente para a praça. Meu apartamento, legal. Pois é, filho. Mas no meio do ano estava lá chorando no meu pé lá. E tem um monte de vocês que já fez isso também. É o que eu falo. Esse ano tem que se organizar, montar esse caderno de uma vez por todas, parar com esse negócio de ficar oscilando no meio do caminho. É claro que oscilar um pouco é normal, o que não dá é montanha-russa, velho. Tem época que é o psicopata das 8 horas por dia, tem época que é 2 semanas porque eu estou agora no meu time da minha vida. Não tem time da vida no concurso, parceiro, me desculpa, cara. Oscilar é normal, eu falo, eu também oscilo. Tem dia que eu trabalho igual um psicopata, tem dia que eu trabalho 3 horas. Não dá, hoje eu não aguento mais. Mas eu procuro manter o que? A regularidade. Porque se eu deixar começar a abrir porteira, eu vou abrir sempre. Vamos voltar a fazer as questões, senão a gente vai embora hoje. Vamos lá. Eu fiz a da VUNESP agora, não foi? A da prova de procurador. A próxima é depois de qual tópico aí, gente? Tópico 11. Beleza, ela fala assim, ó. Os órgãos públicos que integram a organização administrativa, na qualidade de centros de competência para desempenho de função estatal, então é uma questão de órgão público, ela fala assim, encontram-se presentes na estrutura descentralizada da administração pública e configuram polos de decisões emitidas por agentes públicos que se responsabilizam exclusiva e pessoalmente pelas consequências dali advindas. Vou repetir. A FCC tá que tá nas assertivas, cara.
encontram-se presentes na estrutura descentralizada da administração pública. Para quê? Eu tenho órgão público na estrutura descentralizada da administração pública? Tenho. Dentro de cada entidade de administração direta eu tenho órgãos públicos, até aqui não tem problema. Aí continua. E configuram polos de decisões emitidas por agentes públicos que se responsabilizam exclusiva e pessoalmente pelas consequências ali advindas. Gente, a responsabilidade pela atuação do agente é do agente ou da pessoa jurídica? Da pessoa jurídica da qual ele faz parte. Então o erro está no final. B. São representados por agentes públicos, mas não se confundem com estes, pois as consequências e conquistas são atribuídas àquelas unidades de competência e, em consequência, às pessoas jurídicas que eles integram. Tu gostou dessa? Tu não tem nenhuma crítica em relação a essa assertiva, não? Me dá uma palavra que eu poderia criticar. Representar. Mas calma aí, olha só, vem cá, olha para mim. É nessa hora que você vai identificar se o examinador pensou tecnicamente em representação ou ele utilizou o sentido da língua portuguesa mesmo, de um atuar em nome do outro. Aí você deixa a bolinha e vamos continuar. Essa realmente não dá para marcar direto. Letra C. Órgão público, essa é de cara. Possui personalidade jurídica própria. Posso parar? Parei. Essa tirou. D. Exercem os poderes inerentes à administração pública, à exceção do poder de polícia, restrito à administração central, porque indelegável em qualquer de suas vertentes ou facetas. Vamos lá, gente. Vigilância sanitária faz o quê? Poder de polícia. Tá certo ou errado? Tá errado. E são estruturas típicas de uma administração pública, olha agora, que se organiza de forma desconcentrada. Certo ou errado? Certo. Que constitui entes ou órgãos dotados de personalidade jurídica própria. Certo ou errado? Errado. Qual é a resposta? Letra B. Tá vendo? Dá para chegar à resposta. Ah, mas não usou representação. Ele não usou tecnicamente. Não briga com a banca. Joga o jogo da banca. Segue. FGV. Centros de competência especializada, dispostos na intimidade de uma pessoa jurídica, sem personalidade jurídica e vontade própria, com intenção de garantir a especialização das atividades prestadas com maior eficiência. Gente, é só olhar para o início da questão. Qual é a opção? A. Fácil essa? A sabatina a gente faz amanhã de manhã, se você vai sair daqui muito tarde, eu estou preocupado com a tua hora, tá bom? Procurem chegar cedo aqui amanhã, 8h15 em ponto eu começo. Obrigado a você do online que acompanhou. Beijo, até.